Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer o meu relato de parto. Olha o tamanho que já tá essa bebê, né? E eu acabei me enrolando e acabei não vindo gravar, né? Então eu vim gravar aqui pra vocês agora. E então vamos lá. E eu vou fazer esse relato de parto de uma forma diferente. E o que eu vou fazer? Em vez de eu só ficar falando, eu vou responder perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram, tá bom? Sobre o parto. Então, vamos lá. Então vamos lá começar a responder. A Clarinha vai responder aqui comigo. Inclusive, ela tá babando. Porque ela acabou de acordar da sonequinha dela. Eu ia gravar enquanto ela dormia e aí ela acordou, né? Então vou gravar com ela mesmo. Vamos começar então. A primeira pergunta foi da Bia. Ela perguntou se o meu parto foi cesárea ou se o meu parto foi normal. O meu parto foi cesárea, tá bom? Foi uma cesárea agendada. E uma pergunta aqui que já encaixa, né? Sobre outra pergunta que já encaixa nessa última. Você fez cesárea com quantas semanas? E foi sua opção a cesárea? Gente, eu fiz a cesárea com 39 semanas mais um dia de gravidez. E sim, foi a minha opção. No começo eu queria parto normal, mas aí eu estava muito ansiosa e aí o médico ficou falando, por que você não faz uma cesárea, não sei o quê. E aí acabou entrando na minha cabeça e eu quis fazer uma cesárea. Mas foi sim minha opção. A Macilene, acho que é assim que fala, perguntou se os meus pés incharam depois da cesárea. Sim, meus pés incharam bastante, porque a gente não podia ficar andando depois que faz, né? Então, como eu ficava muito deitada, meus pés incharam. Daí o médico mandou ficar fazendo exercício, né? De ficar mexendo o pé, assim, enfim, pra não ficar muito tempo sem mexer e dar uma trombose, alguma coisa assim, né? Então, mas incharam sim, acho que é normal, né? A Duda perguntou, sua bolsa estourou? Não, gente, minha bolsa não estourou. Só o meu tampão, que ele começou a sair, tipo assim, na noite anterior do parto, né? E eu queria muito normal, eu fiquei muito triste porque o meu tampão começou a sair bastante e aí eu fiquei triste porque eu já tinha marcado a cesárea para outro dia, não tinha como desmarcar, né? Eu fiquei bem triste, mas enfim, né, gente? Passou, o importante, ó, tá aqui. A Gi perguntou, usou cinta? O que fez pra ajudar o corpo a voltar ao normal? Não, eu não usei cinta. Eu usei, assim, 2 dias, eu usei, se foi que eu usei, foi 2 dias. Mas eu não fiquei usando porque eu fiquei com medo, porque eu vi que não é muito bom, né? Então eu acabei não usando cinta. E meu corpo voltou naturalmente, gente, sem eu fazer nada, ele foi voltando sozinho, tá? Não fiz nada. A gente internou... meu Deus, esquecendo de fazer a pergunta, né, gente? A Amanda perguntou, quantos dias ficou internada? Tenho medo de ficar mais que 3 dias no hospital. Normalmente eu sei que parece que você fica mais tempo se der alguma alteração nos exames do bebê, mas se não dá alteração, eles te mandam pra casa, né? No caso, acho que a Clara nasceu numa segunda-feira, e aí eu tava em casa na terça de manhã. Na quarta-feira de manhã eu já estava em casa, tá? Então, eu fiquei só na segunda o dia inteiro, né? Que ela nasceu de manhã, na parte da manhã. À tarde, no outro dia, na terça, e na quarta-feira eu já estava em casa. A Lenilza perguntou, sentiu muita dor no corte? Não, gente, eu acho que o que eu menos senti dor foi no corte. Hoje eu sinto assim, meio dormente, até hoje, né? Mas não senti dor no corte também depois da cesárea. Eu senti depois de alguns dias porque me deu uma infecção, né? Uma inflamação nos pontos. Porque eu tive que me mexer muito, porque depois que a Clara nasceu, quem me acompanha no Instagram sabe que a Clara teve uma febre na quarta-feira quando a gente veio pra casa do hospital. A gente teve que voltar pro hospital, então fiquei andando demais. Tive que ir na clínica, depois ir no hospital e internar de novo, então foi uma bagunça. Eu fiquei muito, muito tempo andando pra lá e pra cá e meus pontos infeccionaram. Então aí eu senti dor. Mas se não fosse essa infeccionada, estaria tudo ok. Porque na quarta-feira, quando a gente já foi embora pra casa, a gente veio embora, eu já tava andando normal, não tava sentindo mais nada. Entrando nessa pergunta, já encaixando, né? A Amanda perguntou como foi a sua recuperação da cesárea. Gente, a minha recuperação da cesárea foi muito tranquila, assim. Assim, gente, no primeiro momento, quando você tem que levantar a primeira vez pra não tomar banho, é difícil, porque dói muito, é muito esquisito, parece que você vai sair tudo dentro de você. Mas depois é super tranquilo, né? Depois que passa isso, fica super de boa. Depois, no outro dia eu já tava tranquila, já tava andando. E eu tenho uma mania de não conseguir ficar parada. Então, eu não conseguia ficar parada. Em casa, eu queria ficar fazendo as coisas, queria ficar andando pra lá e pra cá. Esse é o ponto negativo da cesárea, porque você quer ficar fazendo mil coisas e você não pode, né? Mas meu parto, minha recuperação foi super tranquila.
A Gi perguntou: como foi seu pós-parto? Se sentiu triste? Já chorou do nada também, sem saber por quê? Depois que eu ganhei a Clara, não senti, porque tem muitas mães que relatam que quando a criança nasce sente um vazio, enfim, eu não senti nada disso. Mas meus hormônios, acho que como a maioria das mulheres, né, ficou tudo bagunçado. Então, assim, tinha dias que eu chorava demais, não sem motivo nenhum. Ficava triste, até hoje, na verdade, né, acho que meus hormônios ainda estão meio desregulados. Mas foi isso. Essas foram as perguntas da primeira caixinha, né? Aí eu fiz uma outra caixinha pra mim responder hoje mesmo, né, aqui com vocês. Então eu vou começar essa segunda caixinha. A Roberta perguntou: o procedimento em si foi tranquilo? Optei pela cesárea, mas estou morrendo de medo. Gente, não quero colocar medo em vocês. Cada pessoa é de uma forma, cada uma sente de uma maneira. Eu, Ana Júlia, no pós-parto não senti nada. Porém, durante a cesárea, né, isso é 1 em 1 milhão, a maioria não sente nada. Mas eu senti dor durante a cesárea, né? Na hora de tirar a Clara, eu senti uma pressão muito grande, uma dor. Foi muito agoniante. Eu fiquei muito assim. Aí eu fiquei nervosa, ansiosa, aí fiquei, né? Mas era na hora que eles estavam tirando ela. O médico disse que ela tava muito alta, enfim. E eles tiveram que fazer bastante pressão pra conseguir tirar ela, e nessa hora eu senti dor. Mas depois que, tipo assim, no corte eu não senti nada. Mas aí depois que ela saiu eu também não senti mais nada. Acho que a gente se volta totalmente a eles, né? Isso depois da cesárea também, que eu tive um problema, que foi sangramento excessivo. Eu não parava de sangrar, não parava de sangrar. Então eu tive que ficar muitas horas em observação antes de ir pro quarto, sem ver a Clara. Ela nasceu 7 e pouco da manhã, e eu fui ver ela quase, tipo, meio-dia. Então, assim, foi muito, muito triste essa parte pra mim, porque eu tive sangramento, então eu tive que ficar em observação, eles aplicando remédio em mim, medicamento pra parar o sangramento. E isso foi meio apavorante. Essa pergunta achei interessante. Oliveira Amanda. Qual a pior parte de uma cesárea? Gente, a pior parte pra mim foi a anestesia, porque eu senti, a maioria não sente nada, né? Mas eu sinto tudo que ninguém sente, eu senti. Eu senti muita dor e agonia na hora que eles enfiavam a agulha, assim, eu sentia. Então, pra mim foi ruim. E o momento que tava tirando ela também, que eu senti essa dor, né? E o pior, mais agoniante, acho que de qualquer tipo de parto, é quando a criança nasce e não chora. Gente, quando eles falaram assim pra mim, ela nasceu e eu não escutei o choro dela, gente do céu, eu entrei em desespero. Aí quando eu escutei o chorinho dela, daí eu aliviei. A Ana Clara fez três perguntas. A primeira: quando a anestesia passou, você sentiu muita dor? Não senti. A segunda: o que sentiu quando entrou pro bloco? Ansiedade, eu tava ansiosa. Eu não tava com medo, não tava nervosa, eu tava ansiosa, porque eu queria ver logo a Clara. E a terceira pergunta: dá pra sentir quando o bebê nasce? Eu não senti quando a Clara nasceu. Como eu disse, eu só senti essa pressão na hora que eles estavam tirando ela. Aí eu senti. Dani Campos: quando você se sentiu confiante pra fazer as coisas de casa? A Isa perguntou mais ou menos a mesma coisa. Quantos meses começou a fazer coisas de casa, tipo varrer, etc. Gente, quando eu ganhei, eu já queria começar a fazer as coisas, né? Mas não podia. Então, eu, tipo assim, com 20 dias, assim, mais ou menos, eu dava, tipo assim, dava uma organizada, não suportava alguma coisinha bagunçada, eu colocava no lugar, não varria, não fazia nada disso. Mas pegava uma coisinha que tava fora do lugar, guardava, fui fazendo isso. Aí, tipo assim, com uns 30 dias eu comecei ali a lavar uma louça. Antes dos 30, na verdade, né? Com 20 eu já tava lavando a louça, o médico falou pra mim que não podia, mas eu tava lá lavando. Com 30 dias eu já tava passando a vassourinha em casa. Mas aí depois dos 40 dias que daí eu... Aí eu não liguei pra mais nada, né? Daí eu comecei a fazer tudo em casa, comecei a limpar. Mas para puxar móveis eu ainda ficava com um pouco de medo. Aí eu esperei um pouquinho mais, né? Mas com 60 dias, assim, mais ou menos, do pós-parto, eu já puxava móveis, já fazia tudo. Mas eu senti muito medo, porque eu morria de medo de abrir os pontos, sei lá. Morria de medo. Então, gente, respondemos algumas perguntinhas aqui pra vocês. A Clarinha agora já está com quase 4 meses. Ela vai fazer 4 meses dia 11, hoje é dia 5. Hoje é dia 5 de fevereiro. Dia 11 ela vai fazer 4 meses.
E eu acho que independente da via de parto, o importante é o bebê nascer com saúde, saudável, né? Me perguntam também se eu me arrependi de ter feito cesárea. Eu não me arrependi, mas porque pra mim eu queria ver ela, então, né? Mas se eu tiver um filho futuramente, que eu pretendo ter outro, mas muito futuramente, aí eu pretendo tentar um parto normal, porque eu acho que o que me atrapalhou mais foi a ansiedade, porque eu queria parto normal, mas eu tava muito ansiosa, e aí o médico falou pra mim, vamos fazer uma cesárea, e já aquilo foi entrando na minha cabeça, e ele, mas segunda-feira ela já pode nascer, e aí foi entrando na minha cabeça, e eu acabei optando pela cesárea. Mas eu não me arrependo, o médico foi, nossa, super atencioso comigo, antes do parto, durante o parto, no pós-parto, no hospital. Sempre que tinha dúvida, eu mandava mensagem pra ele me respondia. Mas na próxima vez eu pretendo tentar um parto normal. Se Deus permitir, né? E é isso, gente. Respondi algumas perguntas. Caso vocês tenham alguma dúvida, também podem deixar aqui nos comentários pra gente conversar. E é isso. E eu esqueci de falar, né? Mas assim, eu internei 5 e pouco da manhã, mais ou menos. E 6 horas da manhã eu já tava na sala, né? Eu cheguei, 5 horas eu tinha que estar no hospital. E aí eles fizeram a minha internação, né? Tinha que assinar as coisas, enfim. E fui pro meu quarto, né? Fui pro quarto. Depois disso, eles já mandaram colocar o roupãozinho. E eu fiquei esperando e já fui pro bloco, né? Era umas 6 horas, eu já tava no bloco já, né? Umas 6 e pouco eu já tava no bloco cirúrgico. E 7h40 a Clara nasceu. Não foi demorado, mas como eu disse, o pós pra mim foi o pior, né? Porque eu tive que ficar em observação. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E manda um beijo. Um beijo.